Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês essa noite, poder ter essa conversa. Enquanto eu pensava na proposta desse tema, tudo que me vinha no pensamento é a tentativa de falar sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho de Jesus, da maneira mais leve que eu puder. E aí eu pensei em poemas, e chega à minha mão um poema da Cora Coralina para a gente começar a falar sobre esse tema. Eu convido a vocês a concentrarem um pouquinho e ouvir. São algumas linhas. Ela diz assim: a vida. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Para a gente começar nossa conversa. Eu queria propor uma coisa para a gente aqui, um exercício. Quando a gente fala da vida, o primeiro momento que vem, a primeira coisa que vem no nosso pensamento é a vida começou no dia do nosso aniversário, no dia que nós nascemos, e os momentos que nós vivemos aqui. E aí, o convite que eu faço para vocês, o exercício que eu acredito que é um exercício importantíssimo na nossa vida, é que nós façamos o exercício de entender que a vida é maior do que tudo isso. A nossa vida, ela não iniciou no dia em que nascemos aqui, nesse plano. A nossa vida, ela é maior que tudo isso. Porque quando nós fomos criados, enquanto espíritos, que a gente nem sabe a data exata, a gente não consegue nem definir o momento exato, porque só a Deus pertence essa informação, só a Deus pertence essa informação. Quando nós fomos criados, talvez há milhares de anos atrás, a nossa vida iniciou aí. E esses momentos que nós lembramos como as datas dos nossos aniversários, do dia que nascemos, é a data do nosso retorno ao plano material. Então, a nossa vida, ela é muito maior e muito mais longa do que a gente consegue supor com esses momentos que estagiamos aqui. Quando a gente pensa assim, fica tudo tão mais fácil, porque o nosso olhar, ele se amplia. Ele sai dessa perspectiva do mundo que nós vivemos, é como se nós reduzíssemos a nossa perspectiva. E quando a gente consegue perceber a amplitude da nossa existência, esse olhar se amplia e tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil porque tudo aquilo que parece pesado, difícil, quando a gente coloca na perspectiva do infinito, a gente realmente vai perceber, como o Evangelho nos ensina, que a vida corpórea, ela é uma centelha, ela é um estalo muito pequeno dentro dessa perspectiva maior. E aí a gente começa a ver que aquilo que às vezes é o sofrimento, as lutas que nós carregamos, é apenas um momento e que às vezes a gente vai encontrar significado mais ali na frente. Então, só para a gente falar do que é essa vida, né? Eu preciso dizer que existe um propósito, como o próprio texto coloca, o tema coloca, que o nosso propósito nesses estágios que nós temos aqui, nesse plano material, é única e exclusivamente trilhar o caminho da perfeição. Como ensinou Jesus para nós, sede perfeitos. Essa afirmativa, esse convite que Jesus nos faz, nós sabemos
que é uma trajetória difícil. Se a gente for ler lá nos capítulos do Evangelho, e eu convido a vocês que porventura não conheçam esse texto, procurem lê-lo e perceber o que são algumas das virtudes do que o Espírito perfeito pode ter. E que a gente vai entender que é humanamente impossível alcançar esse propósito em uma única vida. E ainda se a gente considerar que para algumas pessoas essa vida ela é bem curtinha. Algumas pessoas possuem o privilégio de ter uma vida longa, mas algumas pessoas chegam nessa vida e com muito pouca idade vão. Então, se a gente colocar só nessa ótica, qual seria o sentido de uma pessoa que chega nessa terra e vive menos de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos? E mesmo nós, um pouco mais maduros, já percebemos que ainda não vencemos muitas coisas que precisamos vencer, que precisamos aprender. Então, a gente fica lá no final das contas querendo um pouquinho mais de tempo, porque quando a gente começa a despertar de forma madura para a vida, a gente viu que a gente perdeu um bom tempinho atrás ali e ainda tem muita coisa que fazer e o tempo está se esgotando. E às vezes não, a gente não sabe até onde vai o nosso dia neste plano, nesta vida, neste momento encarnado. Então, se a gente usar um pouquinho da nossa lógica, da nossa capacidade de compreensão, não faz sentido. Por isso, a reencarnação ela é uma chave de entendimento. Ela é uma chave de entendimento que nos permite entender por que as vicissitudes da vida permite a diversidade de diversas possibilidades de vida, de situações, de desafios e de lutas que cada um de nós possuímos. A reencarnação, ela traz a chave do entendimento. E, pelo conhecimento que a espiritualidade nos traz nas obras que nós estudamos dentro do movimento espírita, nós já sabemos que a reencarnação, né, esse momento do nosso renascimento sobre a Terra, ele é profundamente elaborado pela equipe espiritual, pelo plano espiritual mais elevado, aqueles nossos irmãos mais velhos, que conhecem das coisas muito mais do que nós. E então eles programam na obra Missionários da Luz, de André Luiz, ele faz um relato muito bem detalhado dessas experiências. Então, os amigos da espiritualidade programam, por exemplo, qual será a nossa genética. Então, a nossa genética ela é pensada a partir de quem são os nossos pais. Quem serão aqueles que vão nos conceber, que nos conceberam e que vão nos entregar essa genética que vai formar um corpo e esse corpo trará toda a marca de aprendizado que precisa ter. Daí, por isso, a gente conhece histórias de pessoas em tão tenra idade que já manifestam problemas de saúde, situações às vezes até irreversíveis, ou mesmo situações momentâneas que mobilizam energia, força, amor, dedicação de toda a família. Aliás, essa família ela é muito bem pensada. De maneira nenhuma ela é aleatória. Você junta aqui, faz uma equipe e vão ter uma criança. Não é assim. É muito bem pensado. Normalmente, esses indivíduos que assumiram o papel de nos receber são pessoas que têm um compromisso moral conosco. Eles
eles muitas vezes entenderam a realidade e a necessidade de nos receber no seio dessa família que se forma para que essa criança chegue, e a partir disso, ao se unirem, ao haver a concepção, toda aquela carga genética chega ali e um espírito se aproxima e se une àquele óvulo e dá uma nova vida, uma nova oportunidade. Esse momento foi construído e elaborado pela espiritualidade. Não acontece definitivamente ao acaso. E todas as outras pessoas vinculadas a nós, direta e indiretamente, estão nas nossas vidas por esse propósito. Assim como também nós, enquanto pais, temos um compromisso importantíssimo com aqueles que nós colocamos no mundo. O Evangelho nos ensina que vai chegar uma pergunta muito importante para a gente ali no fim, né? O que fizeste dos filhos que te... Me ajuda, Jaqueline? Te emprestei, te confiei. Exato, obrigada. Faltou a palavra. Que te confiei. Nós não somos donos dos nossos filhos. Eles vieram por nós, mas não pertencem a nós. Mas nós temos um compromisso de conduzi-los a uma vida melhor, por um propósito maior, que é o propósito de todos nós, que é o propósito de buscar a nossa elevação moral, a nossa ampliação de consciência, para falar uma palavra da moda. Porque quando nós fomos concebidos enquanto espíritos, nós fomos concebidos como espíritos simples e ignorantes. Ou seja, nós não tínhamos conhecimento de absolutamente nada. Mas uma página em branco foi dada a nós, e o livre-arbítrio, onde nós tínhamos a possibilidade, ainda que, eu gosto de pensar assim, relativa, uma possibilidade de escolha pelo bem ou pelo mal, caminho da direita ou caminho da esquerda, caminho azul ou caminho verde, não importa, desde que esse caminho, na nossa decisão, possa nos levar a Deus. E é esse o verdadeiro propósito. Aí o Evangelho diz o seguinte, Jesus no Sermão do Monte, diz assim: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí ele já está dizendo para a gente, preste atenção, meus amigos, devido às escolhas que vocês fizeram, nem tudo será tão fácil. Nós teremos lutas diárias. Lutas para o dia a dia, para a necessidade de manter o nosso corpo, de trabalhar, de estudar, de aprender, de buscar o nosso sustento físico, mas lutas decorrentes das nossas escolhas. Tanto faz, se no presente ou no passado. Porque o Evangelho também nos ensina isso, que muitos problemas que hoje vivemos, muitos desafios que passamos, é decorrente também das coisas do dia a dia, das nossas escolhas hoje, do agora, das coisas que a gente não soube escolher de verdade. Mas tem muita coisa que já veio programado como uma grande oportunidade. Por isso eu falo que é muito importante a gente ampliar a nossa percepção do mundo e da vida, porque ela não se finda nesse 20, 30, 40, 50 anos que a gente tem aqui agora. 80, 100, que seja. Ela é muito maior que isso. Só que se a gente coloca nessa perspectiva atual, única, exclusiva, a gente pode se perguntar, meu Deus, por que eu estou passando tanto aperreio? Se eu sou uma pessoa tão legal, eu não faço mal a ninguém, tem tanta gente difícil, problemática, ruim por aí, e vive uma vida 1000 vezes menor que a minha. E qual é a situação? É castigo? Aí a gente começa a achar que Deus nos castiga.
Deus não nos castiga. Deus é amor. Portanto, toda a ação de Deus na nossa vida é uma ação amorosa. É uma ação de um grande professor que quer nos ensinar a viver. Porque enquanto nós não conhecermos quem somos, a que viemos, o que precisamos aprender, a gente não vai evoluir. A gente vai continuar na quarta série. Só e somente. Então, as questões mais difíceis, as questões mais problemáticas, aquelas questões que marcam a nossa vida, aquelas questões que foram decisórias na pessoa que somos hoje, elas estão para isso, elas estão aqui para que a gente possa aprender a viver melhor. E muito provavelmente elas estão linkadas com coisas do passado, mas não como castigo, mas como grande oportunidade na vida da gente. E aí, meus irmãos, meus amigos, em algum momento da nossa existência, a gente já se perguntou, mas por que mesmo que eu estou aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? Ou o que eu tenho que fazer para a minha vida mudar? Ou o que eu tenho que fazer para eu mudar? Eu tenho certeza absoluta, se alguma vez você já viveu em alguma circunstância, e todos nós podemos dizer que já vivemos, a gente já se perguntou, e agora, o que eu faço? Para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Quais são as escolhas que eu devo fazer na minha vida para que eu tenha uma vida melhor? E tem coisas que são desafiadoras por demais, por demais. Dá uma sensação de que se eu escolho A, eu perco B. E se eu escolho B, eu perco A. São as escolhas da vida. Mas é certo que a gente precisa fazer, porque só assim a gente vai subindo os degraus, a gente vai ampliando a nossa consciência. Se não houvessem desafios, a gente não saberia resolver cálculos matemáticos. É assim que o professor de matemática faz. Ele nos ensina de maneira simples, depois ele passa uma prova, a gente tenta resolver o problema e enquanto a gente não acertar, a gente não muda de série. É assim tudo. Então, mais uma vez eu coloco, ampliando a nossa consciência sobre o que é o mundo, o que é a vida, a gente começa a entender e aceitar. E então, em vez de aceitar, não no sentido da passividade, mas da resignação que Jesus nos convida a ter, que é, na verdade, a razão. A razão. A obediência e a razão são dois sentimentos ativos, porque a gente realmente compreende por que a gente passa por determinadas situações. E ao compreender, a gente muda o nosso status. A gente passa a não se acovardar, mas a entender que existe um propósito. Quando a dor chega, tem um propósito. E em vez da gente se maldizer, né, porque na verdade bem-aventurança é uma bem-aventurança a aflição, a gente pergunta para Deus, meu Deus, o que eu tenho que aprender com isso? Qual é a lição que eu preciso despertar no meu pensamento para ultrapassar esses limites, essas barreiras, essas dificuldades? Me ajuda a me resignar diante daquilo que eu não posso mudar, mas que serve de lição para o meu corpo, para o meu espírito. De maneira suave, de maneira bonita, porque a vida não entrega tudo que a gente quer que ela entregue. Quando Jesus nos fala, o Evangelho fala, pedis e obtereis, né? Jesus nos ensinou isso, pedi e obtereis. Sim, a gente pode obter tudo que a gente pode pela fé e pela oração. Mas Deus não vai nos entregar aquilo que não é prejudicial para nós. É por isso que quando a gente faz a oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, é porque a gente entrega quem sabe mais
a decisão final daquilo que a gente precisa. O Evangelho diz assim: se um filho lhe pedir uma faca, uma criança lhe pedir uma faca, você vai entregar uma faca para essa criança? Não. Só que em termos de maturidade espiritual, nós somos ainda crianças. Nós não conhecemos a vida de verdade. Somos ainda muito imaturos espiritualmente. Mas esse caminhar, essa trajetória que Coralina fala para nós, esse caminhar semeando, é o caminhar do aprendizado, da postura de gratidão diante da vida também. Porque a vida é um dom maravilhoso. Porque, segundo já sabemos, pela própria espiritualidade, muitas vezes, quando a gente parte desse plano material com a sensação de que não cumpriu, não fez tudo o que deveria ter feito, a gente sai daqui arrependido, lá na espiritualidade, se lamentando porque deixou de fazer ou que fez uma bobagem e se arrepende. E você já se arrependeram de fazer alguma coisa? Já sentiram a sensação do arrependimento? A sensação do arrependimento é uma ressaca, é uma coisa doída. E que se a gente pudesse voltar um segundo atrás, a gente já não mais faria aquela situação. Só que tem horas que isso não é mais possível. Não é. E imagina quando essa existência se encerra e a gente está lá no plano espiritual, passando o aperreio que está passando, e aí, meu Deus, o que eu faço? Eu quero poder recuperar aquela situação que eu perdi. E normalmente, isso que nos incomoda são os nossos laços de amores perdidos. Porque o nosso propósito é aprender a amar. Amar coisas, amar título, amar dinheiro? Não. Amar pessoas. Jesus resume a nossa missão: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então a gente às vezes fale no amar a si, porque às vezes a gente se esquece de quem somos e para o que a gente veio fazer aqui. Amar ao próximo e, consequentemente, nem amar a Deus. Porque mesmo que a gente verbalize isso, como é que a gente ama a Deus sem amar a sua criatura? Mas ainda somos muito falhos para isso. Jesus nos ensina, no seu Evangelho, todo o caminho que a gente deve trilhar. Todo. Dentro das nossas relações, ele nos ensina a perdoar. Ele nos ensina a amar. Ele nos ensina a ser mansos. Ele nos ensina a saber sofrer. Não se acomodar com o sofrimento, mas saber sofrer como um bom remédio. E é com essa consciência, é por isso que eu digo que a vida é um caminhar com a ampliação da nossa consciência. Essa ampliação de consciência é que me instrumentaliza para a vida. É isso. Não é fácil. Eu não tenho a pílula da maravilha que é viver uma vida plena, sem dificuldade, maravilhosa, onde a gente só sorri. A gente ainda não tem mérito para isso, mas eu acho que também a gente não saberia valorizar o belo, o bom, o maravilhoso, se a gente não tivesse a ausência disso na nossa vida. Já ouviram aquela história de que a gente só valoriza aquilo que a gente não tem? Ou que a gente perdeu? Isso é próprio do ser humano, a psicologia nos ensina isso. E às vezes a gente precisa passar pela ausência, pela falta, para trazer o valor que as coisas possuem de fato. E o que tem valor na vida da gente são as pessoas. É o amor que a gente pode construir. O meu tempo já acabou, né? Até 8? É o amor que a gente pode construir. Então não dá para a gente passar pela vida em branco. E quando eu falo pela vida em branco,
eu quero dizer o seguinte: eu vou ser uma boa pessoa, bonitinha, fofinha, lindinha, mas eu não vou me arriscar em nada. Eu não vou ultrapassar os meus limites, eu vou viver uma vida bem bonitinha, aquela vida que programaram para mim. A gente não veio a viver a vida programada que alguém programou a gente. A gente veio para romper barreiras. E às vezes a gente vai haver diferenças entre você e outra pessoa. Não há possibilidade de não acontecer isso. Porque eu não vim aqui para cumprir as expectativas de alguém. Eu tenho uma única história para trilhar. Eu tenho uma escolha a fazer, a minha própria vida. Só que isso não precisa ser feito da forma grosseira, agressiva, mas a gente precisa valorizar aquilo que a gente veio fazer aqui. E só quem sabe quem é que veio fazer aqui somos nós. Só quem sabe. Então, cada coraçãozinho que tem aqui tem uma expectativa aí dentro da sua vida, tem uma ideia do que quer, do que deseja. Muitas vezes a gente se acovarda, a gente fica com medo de sair da zona de conforto. Isso é incômodo mesmo. E a gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso. Porque para a gente descobrir quem somos, isso é o principal desafio que a gente tem para que a gente possa crescer e reconhecer o que a gente precisa, é descobrir quem somos. Como que a gente descobre quem se é na zona de conforto? Como que a gente se descobre? Fazendo tudo bonitinho, arrumadinho, bonitinho, do jeito que as pessoas querem que a gente faça, mas a gente está deixando de viver a nossa vida. E todos nós temos um comichãozinho dentro de nós que a gente sabe para onde a gente quer ir. Mesmo que às vezes a gente diz assim, é difícil. É difícil. Mas é o desafio. São as nossas lutas diárias. É o que a gente veio fazer aqui. Algumas lutas são um pouco mais complexas e algumas lutas são um pouco mais fáceis, mas todas são para nosso crescimento, para nosso aprimoramento. É esse o convite que eu faço para nós, porque no que eu estou falando para vocês isso, eu também estou falando isso para mim mesma, porque quando a gente começa a conceber a nossa história e toda a nossa trajetória, a gente sabe que a gente precisa mudar em muitos aspectos. E meus amigos, quando Jesus nos fala da perfeição, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, essa perfeição ela não chega de maneira automática. A gente vai precisar, sem dúvida nenhuma, errar. Porque é por meio do erro que existe a didática da vida. Não tem como, isso aí até todo professor sabe. A gente ensina o aluno, manda ele fazer a tarefa de casa. Quando ele se vê diante de uma tarefa um pouco mais complexa, ele diz assim, ops, eu estou cheio de dúvida. Aí ele vai tentar. Na maioria das vezes ele vai errar. E quando ele erra, mas quando ele para pensar sobre o que ele fez, ele aprende de verdade. De verdade. Então, a gente vai errar e a gente não precisa se mortificar por isso. A gente não pode paralisar depois do erro. Uma das coisas maravilhosas que o Evangelho nos traz é que o Evangelho diz assim, a gente reconhece o verdadeiro cristão não pelo aquele que erra, mas aquele que erra e se levanta. Erra e se levanta. E aí vai chegar uma hora que a gente vai aprender a lição. Uma lição pronta, um degrauzinho que a gente sobe. E aí eu queria, para encerrar, eu disse para vocês que eu queria fazer uma reflexão, uma conversa suave,
né? Que a gente pudesse refletir de maneira leve. Eu trouxe Cora Coralina, que é uma poetisa espetacular, para a gente pensar a respeito. E aí eu fui olhando assim a internet, acho que a espiritualidade ajuda a gente, né? Na hora que a gente está em prece, pedindo auxílio espiritual, eu achei um texto na internet que eu queria ler para vocês. Instruções antes de visitar a Terra, por James McCree. No caso de você acordar e encontrar sua alma separada da fonte e se manifestar em forma material, não entre em pânico, sua condição é apenas temporária. Você foi selecionado para a oportunidade da encarnação humana. Esta simulação 3D, para quem é um pouquinho mais experiente, 3D é 3 dimensões. Essa experiência 3D é projetada para quebrar a monotonia da eternidade. Dando-lhe uma experiência totalmente imersiva. Como uma identidade individual bem definida, seu corpo servirá como um avatar físico. Enquanto você navegava em uma realidade densa e dramática, haverá muitas distrações, fazendo com que você esqueça sua verdadeira natureza e origem. Você experimentará a alegria e a solidão e o desespero. Mas lembre-se, não importa quais provações... Só um minuto. Está mais rápido do que eu aqui. Vou voltar aqui. Seu corpo servirá como seu avatar físico. Enquanto você navegava na realidade densa e dramática, haverá muitas distrações, fazendo com que você se esqueça sua verdadeira natureza e origem. Você experimentará uma gama de emoções, da alegria à solidão ao desespero. Mas lembre-se, não importa quais provações e traumas você encontre, sua alma permanece perfeita e segura. Às vezes você pode se sentir perdido ou com medo. Isso é totalmente normal. Se você precisar de orientação, simplesmente desacelere e traga sua consciência para um lugar tranquilo dentro de você. Neste planeta, nada é permanente. Pessoas e coisas vêm e vão. Você vai se apaixonar e formar apegos sentimentais, apenas para perder tudo que você considera precioso. Então não se agarre a nada com muita força, nem a você mesmo. E quando for a hora de deixar ir, deixe ir com graça, pois nada é realmente nosso, é tudo emprestado. Enquanto você caminha entre as pessoas no planeta, tente ser um bom convidado. Ande com cuidado. Lembre-se que você está apenas visitando e não faça bagunça. Ouça mais do que fala, dê mais do que você ganha. Não mantenha seu coração sensível trancado em uma gaiola de vidro, protegido do desgaste. Você nunca vai sair vivo, ela coloca, e o tempo passa rápido. Então volte com algumas cicatrizes de batalha e boas histórias para contar. Meus amigos, essa vida, ela é impermanente. Tudo vai mudar de lugar, inclusive nossas relações. Porque hoje o que é minha mãe, meu pai, serão meus irmãos, podem ser meus filhos em outra existência. Mas o importante disso tudo é que essa conexão ela não será perdida. Todos nós vamos nos encontrar em algum momento em outras existências, porque nós não estamos ao acaso. Existe um ser inteligente e amoroso que governa as nossas vidas inteira. Então, vamos ser mais suaves, mesmo diante dos desafios da vida, no cotidiano, nas batalhas, das mais fáceis às mais duras.
certo? Essa é a minha mensagem de hoje. Eu espero que vocês levem no coração com muita alegria. Uma boa noite a todos vocês.